Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu quero estar comentando um negócio muito legal. Você curte o Natal? Você gosta do Natal? Não quero aqui dizer se é certo ou se é errado, ou se a conceituação é certa ou errada, mas eu estou lendo aqui a apostila História das Religiões da minha faculdade, da faculdade ao qual eu curso. E é interessante que na página 103 da apostila, eles estão falando sobre o cristianismo, né? Está falando sobre o nascimento do cristianismo enquanto nação institucionalizada, mas ele contextualiza a crença romana, muito interessante. Não estou falando aqui da crença romana no sentido de igreja católica, mas estou falando da crença romana do Império Romano, de Roma pagã. Os romanos, eles tinham o hábito de, quando eles dominavam uma região, eles aderiam ao culto dessa religião. Então, por exemplo, os romanos dominaram a Grécia. Então, eles adotaram um sistema de culto grego, e incluíram no rol dos seus deuses. Então, por exemplo, deuses com acepções parecidas, eles tornavam uma figura só. Eles faziam um sincretismo de uma adoração só. Então, por exemplo, você tem Zeus na adoração grega, no culto grego. Só que os romanos tinham Júpiter. Então, adoravam um deus chamado Júpiter. Só que esse deus Júpiter ele era muito parecido com Zeus. Então, quando eles aderiram à crença grega, os gregos, eles fundiram Zeus e Júpiter. Não que eles fossem o mesmo deus essencialmente, mas eles misturavam, eles sincretizavam, porque isso era muito útil. Eles não batiam de frente com a crença das pessoas e ainda assim eles aderiam, né, um novo modo, esse era o modus operandi dos romanos. E aí interessante que você então tinha dentro da crença pagã romana, você tinha dentro da crença pagã romana vários cultos que não eram propriamente romanos, né? Aí você tinha crenças persas, crenças gregas, né? E por aí vai. O mais interessante é que tinha uma crença no que veio no século II, no ano 250 a.C., que era a adoração do deus Mitra. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Com isso, aprendemos que está errado pensar que muitos dos seus deuses eram basicamente os mesmos deuses romanos, apenas mudado de nome. Não era isso. Ainda assim, grande parte da mitologia grego-romana ainda se faz presente em nosso cotidiano, e que demonstra a intrínseca ligação entre nós hoje e eles no passado, mais uma vez demonstrando a importância de estudar essa disciplina. É importante citarmos aqui a grande medida da religião romana. Em sua esfera doméstica era baseada no culto dos antepassados. Em poucas palavras, dos antepassados mortos, era feito um pequeno busto que era sempre reverenciado pelos seus descendentes. Era comum também muitos e variados feriados religiosos. Dentre tanto eles, um realmente vale a pena ser lembrado, aquele que foi feito em honra a Mitra, para alguns chamado Deus Sol. Na verdade, o mitraísmo remonta os persas, chegando aos romanos aproximadamente uns 2 séculos antes de Cristo. O feriado em honra a Mitra acontecia todos os anos, precisamente em 25 de dezembro, comemorando o nascimento do Deus Sol. Será que coincidência hoje que o aniversário de Cristo, para muitos, o Sol da Justiça, seja comemorado neste mesmo dia? Seja como for, precisamente por influência do cristianismo sobre o Império Romano, o imperador Teodósio se converteu, aboliu as práticas consideradas pagãs e tornou o cristianismo a religião oficial do Império com o Edito de Tessalônica. Feito esta mínima contextualização acerca do Império Romano, podemos agora apresentar os primórdios do cristianismo dentro daquele império. Iniciados como uma disputa teológica entre Pedro e Paulo. O interessante é que aqui menciona a questão de adoração a Mitra. Lembra que eu iniciei explicando? Então, o que acontece? O cristianismo chega e ele é misturado com as crenças pagãs que se tinha. Né? Não estou aqui dizendo se você é certo hoje, 2000 anos depois, você comemorar o Natal e pá. Tá? Não estou condenando isso, mas estou contextualizando historicamente. Os romanos eles tinham esse hábito. Né? Até uma citação aqui de um livro, uma citação uma outra citação que fala assim: ó, a identificação dos deuses nativos com equivalentes romanos, seja pela associação do nome do deus nativo à divindade romana, seja pela latinização pura e simples do nome da divindade indígena,
nos faz acreditar que, por exemplo, que divindades como Júpiter e Zeus eram a mesma, porém elas eram interpretadas a partir de semelhanças retratadas como uma só. Por fins normalmente políticos, somando-se a isso, percebe-se que a integração de novas divindades, cultos e festivais não se fundamentava na benevolidade, mas no temor e na preocupação em não desafiar os deuses dos outros, os quais poderiam ser úteis aos romanos. Então, ao invés de... O que os romanos faziam? Ao invés de forçar a crença nos deuses deles, eles não tinham problema em fazer associações. Então, por exemplo, antes era adorado o deus Mitra. Na Roma pagã era adorado o deus Mitra. Na religião cristã, dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus Cristo. Antes o outro era o deus Sol. Não, agora Jesus Cristo é o Sol da Justiça. Então você tem essa transposição, essa mudança de nome. Não é que seja a mesma coisa. Você tem essa transposição de nome, essa transposição de crença. E é interessante que até hoje, dentro do cristianismo, se você tocar no dia 25 de dezembro, como o nascimento de Cristo, muita gente vai ficar brava, né? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum, cara. Eu entendo que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, particularmente não faço nenhuma festividade nisso, para mim é um dia como o outro, e já era. Mas de onde vem isso? Vem lá dos romanos. Isso que eu estou estudando é questão religiosa aqui, né? E não uma questão religiosa histórica, e não uma simples questão de, não, mas não tem nada a ver. Não, você tem que ver as bases, a influência que os romanos tiveram. E não é só 25 de dezembro, você tem outras datas que influenciam tremendamente no nosso cotidiano hoje. Então, entender a religião, entender como eles pensavam, influencia muito nós hoje. Então, política, religião, né? Política e religião, elas influenciam de maneira tremenda, né? Visto que os romanos eles tinham uma adoração no dia 25 de dezembro, e essa adoração permanece até hoje, né? Mudou o nome, antes era o Deus Mitra, agora é o Deus Sol, né? Antes era o Deus Mitra, o Deus Sol, agora é Jesus Cristo. No mínimo muita coincidência, não?